Política do Dia no ar, trazendo informações dos bastidores do que, se você não está sabendo ainda, vai realmente observar como vão repercutir esses assuntos nos próximos momentos aqui no estado do Piauí, até no Brasil afora. Ao meu lado neste quadro está Edna Maciel. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Lívia, a todos que nos assistem. Boa tarde, João. João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Lívia, boa tarde para você, para a Edna e para os telespectadores do Política do Dia. Vamos agora de um dos assuntos que realmente está movimentando a política regional. Os deputados Nerinho e Janaína Marques não acompanharam o presidente estadual do PTB, Vinícius Duó, em reunião com o presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, lá em Brasília. O que se comenta é que Jefferson não vai mudar a resolução nacional que impede a aliança do PTB com partidos da esquerda. Com isso, Janaína Marques e Nerinho devem deixar a sigla e migrar para outro partido da base aliada do governador Wellington Dias, há quem diga até que eles possam se filiar ao Partido dos Trabalhadores. O presidente licenciado do PTB do Piauí, ex-senador João Vicente Claudino, que flerta com a oposição ao governador Wellington Dias, também não foi ao evento. João Magalhães, como é que você observa, faz a leitura desta informação? Nerinho e Janaína Marques, talvez os nomes mais fortes do PTB na atualidade, não participaram desse encontro. Olha, já era esperado, Lívio. É fato que o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, pelo posicionamento que ele vem tendo, cada vez mais extremista mesmo, cada vez mais aguerrido do ponto de vista ali da direita, né, no espectro político, isso faz com que a gente realmente imagine que ele não vai voltar atrás em sua decisão de proibir o PTB de se aliar ao PT e a outras siglas de esquerda nos estados. Isso sendo uma decisão praticamente já efetiva, praticamente tomada, o PTB no Piauí sofre um impacto muito grande, porque, de fato, seus deputados estaduais, Nerinho e Janaína Marques, são aliados de primeira hora, eu diria, do governador Wellington Dias, que é do PT. Ele não existe possibilidades de Janaína Marques e Nerinho ir buscar uma reeleição no ano que vem, fazendo oposição ao Wellington, até porque ambos possuem comando de secretarias, Janaína Marques, inclusive, a Secretaria de Infraestrutura, que tem um orçamento muito bom, que é responsável por muitas obras. Nerinho é responsável pela indicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, portanto, também tem ali, contemplado, vamos dizer assim, pelo governo do Estado, precisam, sem dúvida nenhuma, procurar outro caminho. E aí pode ser o Partido dos Trabalhadores? Pode, mas pode também ser qualquer outra sigla que está ali na base do governo, como, por exemplo, o PL, o PL, o PSD, o Solidariedade, enfim, essas siglas, sem dúvida nenhuma, podem ter aí um canal de diálogo com estes deputados. É bom lembrar também que eu vejo com certa dificuldade o ingresso desses dois políticos ao PT, porque o PT a gente conhece, ele é um partido de disputas internas muito grandes. E quando se está comentando sobre a formação de chapas para deputado estadual, a gente já observa que lá tem muitos nomes que vão concorrer a esse cargo. Então, para ele receber mais dois deputados que já têm mandatos, que têm uma estrutura política bem consolidada e que nunca tiveram uma identidade, uma ideologia com o PT, eu acredito que isso, sem dúvida nenhuma, causaria uma discussão interna muito grande. Então, é provável. E é certo que Nerinho e Janaína Marques vão ser contemplados na base aliada do governo, indo para algum partido aliado, mas dificilmente será com essa tese de ir para o Partido dos Trabalhadores. Edna Maciel, estamos diante de mais um partido que realmente teve sua importância aqui no estado do Piauí, mais um partido que, de certa forma, começa a desmoronar. Não estamos observando, assim, realmente um futuro a curto prazo muito promissor para o PTB. Como é que você avalia, faz a leitura desta informação? Realmente os filiados de cargos influentes neste exato momento do partido não estão querendo uma comunhão com o Diretório Nacional. Até porque para eles, né, com indicações de cargos ou nos cargos, tanto Janaína como o deputado Nerinho, não é estratégico, né, nesse momento, continuar no partido, sendo que o partido será agora, mais do que nunca, uma oposição, vai se transformar uma oposição da base governista, será, né, dando continuidade aí ao olhar do Roberto Jefferson, que é o dirigente nacional. Então, assim, esse é o caminho mais certo, a saída do
do partido. Agora, se vão para o Partido dos Trabalhadores, que realmente, como o colega João Magalhães disse, dependeria daquelas discussões longas de todas as vertentes, né, do Partido dos Trabalhadores, que já é conhecido. Então, não sei se os nomes teriam essa aceitação de imediato e nem se eles mesmos analisariam que seria uma boa, né? Assim como o presidente do partido, o governador, enfim. Acho que aí seria uma longa discussão, não se tem tempo para isso e também não se tem a história das duas pessoas citadas, né, dos dois deputados, que já estão caminhando na base governista com cargos, com apoios. No interior a gente vê também as ações deles sempre em comunhão, sempre em parceria com a base governista. Então poderia sim ser um outro partido, mas acho que esse é o caminho para eles no momento, né? Já que não vão querer perder, creio eu, esse apoio do governo do estado, da base governista, melhor dizendo, e também seus aliados petistas. João Magalhães, mas olhando para a situação do PTB a nível nacional, nós temos aqui, de certa forma, uma tendência de oposição. O PTB pode, no caso, de certa forma, se afastando cada vez mais dos partidos de esquerda, pode se aliar, pode chegar próximo de Ciro Nogueira, que realmente está encabeçando esse projeto de oposição ao Partido dos Trabalhadores ou a qualquer partido de esquerda, já de olho nas eleições de 2020, não só aqui no estado do Piauí. Particularmente aqui no estado do Piauí, não seria muito interessante você contar com a adesão de um partido esvaziado, mas o PTB, de certa forma, abre caminhos para endossar a oposição comandada por Ciro Nogueira. Isso mesmo, Lívio. No cenário nacional, comenta-se, inclusive, que a gente não sabe, que não se sabe por qual partido o presidente Jair Bolsonaro vai disputar a reeleição, mas é quase certo que o vice-presidente da chapa deve ser do PTB. Pelo menos já há essa articulação bem avançada em um cenário nacional, ou seja, o PTB estará com o presidente Jair Bolsonaro em 2022, com uma grande possibilidade de indicar um vice. Mesmo que seja um vice que ainda não seja do quadro do PTB, Jair Bolsonaro vai lá indicar o PTB para ser o partido, dar aquela liderança que ele considera que deve ser o seu vice nas eleições do ano que vem. Vindo para o Piauí, a gente observa exatamente esse cenário. O PTB sem Nerinho, impossibilitado de se aliar ao governo, o Wellington Dias, automaticamente o caminho natural passa a ser Ciro Nogueira, que é, até o momento, o pré-candidato de oposição mais bem estruturado e que, sem dúvida nenhuma, tem aí um projeto com estrutura para chegar no que vem bastante forte. Certamente não é interessante, do ponto de vista político, você receber, não faz tanta diferença você receber o apoio de um partido que de fato está esvaziado, mas o PTB ainda tem muita coisa para levar para onde ele for, como por exemplo a questão do tempo de propaganda no rádio e na televisão. O PTB é um partido que tem uma bancada boa lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, isso é importante. O PTB também tem um fundo partidário razoável, isso pode fazer a diferença na hora de se formular chapas para o parlamento, na hora de se juntar numa campanha majoritária. Então, é fato esse alinhamento, à medida em que o PTB nacional se alinha diretamente a Jair Bolsonaro, aqui no Piauí o partido cai no colo de Ciro Nogueira. E é bom lembrar que o empresário João Vicente Claudino, que é, sem dúvida nenhuma, uma figura muito lembrada quando se comenta do PTB, apesar de ter aí esse cenário em que ele deve sair de partido, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, ele já demonstrou, João Vicente Claudino já demonstrou interesse de, no ano que vem, se alinhar ao senador Ciro Nogueira. Então, é uma consequência natural desse processo que a gente tem observado. Essa informação que o João Magalhães trouxe para o nosso debate, Adno Maciel, é bastante interessante. PTB com a possibilidade concreta de indicar um nome para a chapa que vai ser encabeçada de reeleição de Jair Bolsonaro para as eleições de 2022. De certa forma, isso só sacramenta o que nós vínhamos observando na prática. O casamento com o vice-presidente Mourão não deu muito certo. Pois é, e aí também, trazendo para cá, se consolida ainda mais a questão da oposição, né? O PTB se juntando com o Bolsonaro, né? Com o partido de Bolsonaro, com o presidente da República, né? Vai se afastando cada vez mais aqui no Piauí dessa questão que nós colocamos antes, inclusive, que da Janaína e do Nerinho estarem junto com a base governista, porque
cada vez mais público e notório essa polarização e cada um para o seu lado. Então, se em nível nacional continuar dessa forma e por esse caminho, o partido também aqui se enfraquece mais, principalmente nessa questão de se aliar ao Partido dos Trabalhadores ou à base governista. Vamos de próxima informação, porque as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, admitindo pela primeira vez pré-candidatura ao Palácio do Planalto em 2022, animaram a militância do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí, que vislumbram a possibilidade de crescimento da sigla em todo o estado. À revista francesa Paris Match, Lula afirmou que, se estiver com boa saúde, não hesitará em ser candidato contra Bolsonaro, quando questionado se disputaria ou não as próximas eleições. Para o deputado estadual Franzé Silva, que é do Partido dos Trabalhadores, a confirmação deve ser positiva para o partido ampliar sua votação no pleito do ano que vem. João Magalhães, como é que você analisa, de certa forma, este crescer, reacender da esperança do Partido dos Trabalhadores do Piauí? Olha, o cenário nacional a gente já tem observado que ele caminha cada vez mais para esse afunilamento de um lado, o presidente Jair Bolsonaro, com todo aquele seu grupo político, à direita, e pela oposição, o ex-presidente Lula, que retornou aí com seus direitos políticos, então tem realmente uma estrada livre para articular uma pré-candidatura de oposição, sem dúvida nenhuma, se apresenta sempre muito forte na disputa, porque é bom lembrar que, apesar do antipetismo ser muito forte no Brasil, principalmente nos últimos anos, o que a gente tem observado é que o ex-presidente Lula ainda tem um capital político muito grande, e isso está demonstrado na medida em que ele busca novas articulações e é sempre bem recebido e, claro, tem uma capacidade de diálogo que ninguém pode negar. Quanto à influência disso aqui no cenário do Piauí, ela é grande, porque de fato se a gente precisa olhar pelo seguinte ângulo. Em 2018, a gente teve como candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, que embora fosse um político bastante conhecido, não tinha o mesmo carisma e nem o potencial do ex-presidente Lula. E mesmo assim, aqui no Piauí, o PT teve uma expressiva votação para o governo do estado, quando reelegeu Wellington Dias. As chapas de deputado estadual, deputado federal, também foram bem votadas. Aí para o ano que vem, à medida em que a gente tem uma nova legislação que impede os partidos de se coligarem, cada partido vai ter que se apegar ao que puder para aumentar a sua votação. E aqui no Piauí, a gente sabe muito bem que o ex-presidente Lula tem uma popularidade muito grande. Isso ninguém pode negar. Então, à medida em que o partido tem um candidato a presidente que é bem aceito no estado, automaticamente todos aqueles que disputam o cargo por essa sigla, eles são beneficiados. Então, o cálculo e a interpretação do deputado Franzé, eu concordo com ela, porque de fato, quando um partido tem um candidato a presidente com boa popularidade no Piauí, obviamente que tanto o candidato a governador quanto o candidato a deputados estaduais, deputados federais, todos eles são beneficiados automaticamente. Mas, Edna Maciel, o Partido dos Trabalhadores, de certa forma, amargou os resultados de uma estratégia que, de certa forma, um tiro que saiu pela culatra, porque nas eleições passadas de 2018, eleições nacionais do ano, de 2018, nós tivemos uma queda do Partido dos Trabalhadores por dois motivos. Essa questão do sentimento antipetismo e anti-esquerdista muito forte no Brasil e também a falta deste apoio da presença da figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa de 2020, nessa situação de perca de poderes políticos, preso. Realmente foi uma situação em que o partido começou a afundar porque depositou todas as suas expectativas em uma única figura. Será que essa experiência de 2018 não tem muito a dizer ao Partido dos Trabalhadores aqui do estado do Piauí? Bom, o que nós vimos aí, levantando todo esse histórico que você e o João colocou, foi realmente um antipetismo que surgiu diante desses fatos, diante de não ter essa figura emblemática, um estadista, enfim, existe essa paixão toda em volta do nome do presidente Lula e até pela sua história dentro do Partido dos Trabalhadores e seus adeptos. Mas tivemos sim uma onda muito forte de antipetismo, tivemos sim aí com a ascensão do governo Bolsonaro também, que não poupa críticas ao governo Lula e Dilma, ambos petistas e ex-presidentes, mas tivemos aí também, nessa história toda, uma renovação há pouco tempo, ou um estímulo, melhor dizendo, há pouco tempo,
quando o presidente Lula, enfim, fez uma declaração, né, em rede, através das redes sociais e começou a se falar, sim, novamente no nome de Lula. E aí os petistas e os simpatizantes ao ex-presidente começaram realmente a ter esperança no nome novamente e houve, assim, vamos dizer, essa injeção de ânimo no Partido dos Trabalhadores. Por isso, hoje a gente observa essa fala do deputado Franzé, do presidente do partido também, e de outros petistas, de que esse é o nome que pode levar aí o Partido dos Trabalhadores a voltar a ter a estrelinha brilhando novamente, né? Agora, é o que o Lula disse, né? Vai ter que ter saúde, né? Vai ter que ter disposição e também o eleitorado vai ouvir aí o que o Partido dos Trabalhadores tem a dizer. Vamos ver se ele vai fazer aquelas andanças novamente e parece que está disposto nesse embate com o presidente Jair Bolsonaro, que é um nome forte e que também, através da internet da sua eleição, levantou aí mais simpatizantes. Edna, você acredita, de certa forma, em uma revanche ou um novo confronto que deveria ter sido em 2018, que não aconteceu por conta da prisão de Lula? Eu não diria nenhuma revanche, mas que vai ter essa oportunidade, né? E que ele quer. Né? É público notório que o ex-presidente está partindo para cima, vamos falar assim, no português, né? No popular, está partindo para cima mesmo, já admitiu, coisa que há alguns meses atrás a gente não via o ex-presidente falar com tanta veemência nesse embate. E eu creio que sim, revanche ou não, né? A nomenclatura que a gente der, o rótulo que a gente der, eu acho que não sei se o presidente Bolsonaro, mas eu acho que a esquerda que acompanha o Lula, que apoia o ex-presidente, principalmente parte dos trabalhadores, gostaria sim de ver esse embate. Esse confronto, não é? Exatamente. João Magalhães, quero aproveitar aqui essa expressão que a Edna falou, que realmente eu acho que é muito pertinente. Nós estamos diante de uma situação que você até caracterizou nesta semana, de que não existe espaços vazios na política, não é isso? Se algum espaço estiver dando sopa, alguém corre lá e busca ocupá-lo. Nós estamos observando, de certa forma, as estratégias adotadas pelo Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito focado nessa tua fala, não é, João? Porque nós estamos vendo Lula com uma grande repercussão, uma grande atividade junto a organismos internacionais, um ponto muito fraco do governo Bolsonaro, visto todas as crises políticas que foram criadas com países estrangeiros, e também estamos vendo o Lula muito envolvido com questões ligadas à pandemia e também à aquisição de imunizantes contra o novo coronavírus. Espaços deixados por Jair Bolsonaro e toda a equipe do Palácio do Planalto que realmente estão sendo ocupados pelo Partido dos Trabalhadores, particularmente por Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, Lívia, a gente vê que é um embate que a gente pode até dizer que são duas estratégias de comunicação bastante diferenciadas. Porque à medida que o Partido dos Trabalhadores, historicamente, tem esse modelo de comunicar utilizando a imprensa, e nesse caso até a imprensa internacional, para passar mensagem, tentando resgatar uma imagem, inclusive do Brasil, no exterior, e o ex-presidente Lula trabalha muito com isso, ele, é bom lembrar, que mesmo quando tinha uma rejeição muito alta aqui no Brasil, lá no exterior ele conseguia ser bem visto, exatamente porque quando foi presidente ele surfou naquela onda de que o Brasil estava crescendo, e isso fez com que lá no exterior ele ainda tivesse a imagem bastante preservada. Até mesmo quando ele foi condenado lá no âmbito da Lava Jato, a própria imprensa internacional se ocupou em demonstrar algumas questões do trabalho, né, jurídico do juiz Sérgio Moro. Enfim, tudo isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que a imagem do ex-presidente Lula fosse preservada lá no exterior, e ele utiliza esse prestígio, ele utiliza exatamente essa falta do presidente Jair Bolsonaro em dialogar bem, não só com a imprensa internacional, mas até mesmo com os outros países, porque de fato não é à toa que o ex-ministro das Relações Exteriores foi demitido. Ele foi demitido exatamente porque não conseguiu manter uma boa imagem do país e um bom diálogo da diplomacia brasileira com outros países. Aí, por outro lado, a gente observa num presidente, Jair Bolsonaro, um modelo de comunicação meio diferenciado.
Jair Bolsonaro surfou em outra onda, que foi a onda da internet. Lá em 2014, ele começou exatamente a colocar em prática estratégias de se comunicar com a população através das redes sociais, através dos vídeos do WhatsApp, enfim. E agora, inclusive, ele tem investido novamente nisso. Quando a gente fala aqui que o presidente Jair Bolsonaro tem adotado um discurso mais radical, não é à toa. Com certeza ele está comunicando para um público que é fiel a ele e ele acredita que fazendo isso vai conseguir não só manter a sua base de apoio, mas também conseguir o apoio de outros segmentos da sociedade. Então a gente tem aí, na verdade, dois modelos de comunicação, de estratégias que sem dúvida nenhuma estão caminhando aí para esse embate no ano que vem, onde a gente e o povo brasileiro sem dúvida nenhuma vai ter a oportunidade de comparar esses dois modelos e optar por um. O que a gente critica de negativo em todo esse cenário é exatamente o extremismo, o radicalismo. Isso, sem dúvida nenhuma, é negativo, mas o fato de você ter dois modelos para comparar, isso é bastante positivo. Mas que fique realmente registrado, não há espaços vagos na política. Alguém vai correr para tentar preencher. Olha só, Edna, foi destaque, sabe onde? No blog de João Magalhães, no portal odia.com. Em contato com a imprensa, o deputado Temístocles Filho afirmou que não vê alinhamento natural do MDB com Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores. Para justificar a declaração, o deputado citou pesquisas e espera que o MDB tenha nomes competitivos para 2022. Que história é essa, João? Conta pra gente. Olha, o deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia, foi muito claro ao dizer que as pesquisas são os melhores instrumentos para definir decisões eleitorais. E ele disse que acredita, espera e torce para que as pesquisas apontem o nome do MDB como um nome forte para as eleições de 2022. Obviamente que ao tratar a questão dessa forma, ele nega automaticamente que o MDB tenha um alinhamento natural ou um alinhamento automático com a pré-campanha de Rafael Fonteles. Até porque se o deputado Temístocles torce que o MDB tenha um candidato próprio, obviamente que esse alinhamento automático com Rafael Fonteles deixa de existir. É bom lembrar que Rafael Fonteles é o nome do governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, para disputar as eleições do ano que vem, e o PT imagina que todos os partidos da base possuem aí essa espécie de alinhamento automático ao nome do governo. E a gente tem observado que parece que não vai ser bem assim. Os partidos querem buscar o governador, querem buscar o pré-candidato ao governo, querem participar das discussões, há tratativas sobre as eleições para deputado estadual, para deputado federal, enfim, não há alinhamento automático com um pré-candidato, né? É aquela velha história, Lívio e Edna, não se empurra um candidato goela abaixo. Ele é colocado ali, apresentado, mas mas precisa passar por todo um processo de negociação, e isso ficou bem claro na fala do deputado Temístocles Filho. E fica cada vez mais claro, é claro, nós observando e vendo o tamanho que tem o MDB aqui no estado do Piauí, o MDB que está na Prefeitura Municipal de Teresina, capital do estado do Piauí, tem a presidência da Assembleia Legislativa, tem uma bancada considerável na Alep, tem uma bancada muito efetiva de vereadores aqui no Parlamento Municipal. Edna, não dá para negar, o MDB é grande e precisa ter uma participação proporcional ao seu tamanho. É claro, tudo depende aí, ainda tem uma longa estrada, né? A gente não ouviu falar aí nos bastidores, e até comentamos aqui também, acho que o João cita na matéria dele, do nome do próprio filho do deputado Temístocles, o Marco Aurélio, para fazer o vice, né? Na chapa com o Rafael. Então, assim, acho que na chapa majoritária se sabe que tem nome para grandes partidos, para lideranças fortes, e tudo depende das negociações, das conversas. E o MDB é um partido forte, que tem, como vocês citaram aí, as lideranças, né? Tem os nomes fortes. Eu acho que daqui para lá ainda vai ter muita negociação, muita conversa, mas pode ter essa casadinha, né, na chapa majoritária. Agora, todos querem também, é lógico, indicar os seus nomes, né, não só o partido, não só o MDB, como também os outros partidos, e que são aliados, tanto da base governista como não, querem indicar os seus nomes até para o candidato mesmo a governador, né, ao governo, né, pode ser uma mulher também, quem sabe.
Então, assim, todos têm esse objetivo, todos querem. Agora, tudo vai depender das conversas, do trabalho de cada um e, principalmente, né, gente, tem que combinar com o eleitorado também. Importantíssimo, vital. Mas, João Magalhães, o MDB tem deixado muito claro sua estratégia. Quer ser respeitado pelo tamanho que tem. Nós estamos observando quase que diariamente declarações na imprensa como um todo de militantes, de filiados, de pessoas ligadas ao MDB com mandato que realmente não estão satisfeitas com a atenção, com o tratamento dado pelo Palácio de Karnak. E é importante também destacarmos, João, que além dessa estratégia de deixar claro que há uma insatisfação, eles também usam a estratégia de que há insatisfação, mas podemos conversar. É o bate ao sopra. Eu não estou satisfeito, mas também não vou te descartar completamente agora. Olha, tudo pode ser solucionado, né, Lívia, com uma conversa. Agora, a política é isso, né? Exatamente. O MDB ele tem um problema, vamos dizer, sério, um problema grave, e ele precisa resolver este problema, e é isso que a gente observa que a bancada, principalmente os deputados estaduais, tem procurado deixar bem claro. O MDB tem 6 deputados estaduais. A nova legislação impede coligação entre partidos e se hoje o MDB fosse com essa bancada para disputar as eleições de 2022, é questão de cálculo. O partido elegeria aí no máximo 4 deputados, ou seja, há 2 cadeiras que o partido deve perder se ele fosse para a disputa hoje com os filiados que tem. Então esse problema o MDB quer resolver e faz isso como? O deputado João Madison já deixou bem claro, o governador Wellington Dias precisa participar dessa discussão, precisa ajudar o MDB a resolver este problema. A gente tem observado também o deputado Henrique Pires indo no mesmo sentido. Então, o MDB tem essa questão. O MDB não quer perder cadeiras no parlamento estadual, mas pela nova legislação, a situação do partido hoje não é muito fácil. Quando a gente diz que tudo pode ser negociado, é essa exatamente a moeda de troca que o MDB quer colocar na mesa. A gente apoia o governo, mas é preciso resolver bem aqui esse problema da nossa bancada estadual. Pensei que o João Edna ia elencar outro problema histórico do MDB aqui no estado do Piauí. O partido anda sempre rachado. Há correntes no MDB que garantem que o governador Wellington Dias está cumprindo seu papel a rigor. Há os insatisfeitos que realmente querem mais. Eu acho que antes de tudo isso, o MDB precisa falar a mesma língua, hein, Edna? Bom, agora é que vai ser a vez e a voz de todo mundo. Agora é que o MDB vai se colocar, vai ter que se colocar e, apesar de a gente falar das conversas, né, e também dos cargos que já existem, mas essa divisão dentro do partido, eles mesmos vão ter que conversar e conversar também com o governador Wellington Dias, né? Se há essa insatisfação e se realmente, como a gente está vendo, há esse racha, né? E um racha não é nada bom, esperemos que eles sentem, conversem, eles vão ter que se unir ou então cada um tomar seu posicionamento aí até a definição desses nomes, né? E até essas continhas que o João colocou aí muito bem, que elas sejam feitas de forma bem pensadas, que pensem nessas contas, e eu acho que o nó é meio difícil de desatar, né? Mas tem jeito. Eu acho interessante realmente o que nós estamos observando a nível regional, a nível de Piauí, é o que se observou particularmente nas eleições do ano passado, quando tínhamos em vigor novas regras que realmente obrigaram os partidos políticos a se movimentarem, a fazerem mais cálculos, a tentativa também... Dá uma mexida, não é, Edna? Obrigou ao cenário político local a se movimentar. Exatamente. Eu acredito que essa instabilidade toda que estamos vivenciando no período pré-eleitoral de 2022 é natural, visto que vai ser a primeira vez em que as novas regras eleitorais vão valer para deputados estaduais, federais, governador, vice-governador e também senador. Vamos acompanhar, vamos ver no que vai dar. Vamos observar. Edna, obrigado, boa tarde para você, bom fim de semana. Boa tarde, sextou para vocês aí, todo mundo se cuida e bom fim de semana. João Magalhães, sextou, como disse a Edna. Obrigado, um abraço para você e até segunda-feira. Obrigado, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Política do dia.